Sejam bem-vindos a mais um episódio do Momento Saúde Naval. Realizar exercícios físicos de máscaras pode fazer mal à saúde? O uso de máscaras para a prática de exercícios físicos é obrigatório para evitar a disseminação da Covid-19, inclusive em academias e ao ar livre. Ao utilizá-la, passamos a ter mais dificuldade de respirar, pois estamos colocando uma barreira física entre a nossa via respiratória e o ar ambiente. Mas será que ela prejudica o nosso desempenho? Existe uma máscara mais adequada para realizar atividade física? Escute agora o Momento Saúde Naval com o Tenente Inoue, do Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, o Cefam. Olá, eu sou o primeiro tenente RM2 do quadro técnico Inoue, profissional de educação física e pesquisador do Laboratório de Pesquisa em Ciências do Exercício do Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, o Cefam. Tenente Inoue, gostaria de perguntar primeiramente se é necessário o uso de máscaras durante a prática de exercícios ao ar livre ou em academias? Bom, nesses tempos de pandemia, pela Lei 14.019 de 2020, sancionada pelo Presidente da República, o uso de máscaras de proteção individual está sendo obrigatório em todo o país, para a circulação em espaços públicos e privados, acessíveis ao público, em vias públicas e em transportes públicos. Além disso, diversas entidades de saúde, incluindo a Organização Mundial de Saúde, estão também recomendando o uso de máscara para reduzir a possibilidade de propagação do coronavírus. Em especial, nas localidades onde a prática de exercícios físicos ao ar livre ou em academias esteja liberada, cada pessoa deve fazer uso da máscara ao se exercitar fora de casa, até pela necessidade do cumprimento de uma determinação legal. Portanto, se você mora numa localidade que se enquadre nessa situação, a máscara deve ser usada, tanto na prática esportiva ao ar livre, quanto em academias. Tenente Inoue, o uso de máscaras atrapalha o desempenho durante a prática de exercícios físicos? Ao utilizarmos uma máscara facial, estamos colocando uma barreira física entre a nossa via respiratória e o ar ambiente. Isso poderá criar uma dificuldade maior para respirar, tanto na inspiração quanto na expiração, que pode variar conforme o material usado na confecção da máscara. De modo geral, quanto mais espesso for o material, maior será a dificuldade de respirar. Em função disso, é necessário um esforço aumentado da musculatura ventilatória, levando assim a um maior desconforto respiratório para se realizar um mesmo nível de atividade e, consequentemente, o desempenho no exercício pode ser prejudicado sim. É verdade que a máscara úmida perde eficiência na proteção contra a disseminação do vírus? Sim, em uma condição normal de uso, a máscara já perde eficiência de proteção quando ela fica úmida ou molhada, situação que vai ocorrer bem mais fácil e rapidamente com a prática do exercício físico, tanto pela transpiração quanto pelo aumento do fluxo de ar que passa através da máscara. Além disso, a maior movimentação devido ao exercício aumenta a chance de desajustes da máscara em relação ao nariz e boca, exigindo um manuseio mais frequente e contraindicado pelo usuário, por possibilitar a contaminação da própria máscara. Por isso, o ideal é que, ao sair para praticar exercícios, a pessoa leve algumas máscaras adicionais, para serem trocadas com maior frequência, à medida que estas vão ficando úmidas ou tenham sido manuseadas erroneamente. Tenente Inoue, o uso da máscara durante o exercício físico pode ser perigoso e fazer mal à saúde? Excelente pergunta. Embora a máscara seja relativamente uma barreira para a respiração, a troca de gases inspiratórios e expiratórios ocorre com uma eventual retenção de gás carbônico entre a máscara e o nosso rosto. Porém, essa retenção de gás carbônico é pequena e insuficiente para provocar danos à saúde e interferir nas trocas de gases dos nossos pulmões. Entretanto, o uso da máscara durante o exercício pode levar a certas alterações fisiológicas, provocando fadiga muscular mais rapidamente. Porém, estas alterações são mais evidentes em exercícios físicos de alta intensidade e com duração maior que 1 hora. Em resumo, o uso da máscara pode gerar certo desconforto respiratório, aumentar a percepção subjetiva de esforço durante o exercício e gerar uma perda de desempenho
Mas, para as pessoas liberadas, do ponto de vista de saúde, para a prática de exercício físico, a máscara não coloca em risco a saúde de quem deseja praticar exercícios físicos. O uso da máscara durante a prática da atividade física pode provocar aumento importante da temperatura corporal? O aumento significativo da temperatura corporal pode sim ser potencializado pelo exercício físico. Logicamente, a intensidade e o volume do exercício, além das condições ambientais como temperatura e umidade do ar elevados, que dificultam a perda de calor interno para o ambiente via evaporação do suor, potencializam o aumento da temperatura corporal. Alguns trabalhos científicos que estudaram esse efeito mostraram que há um óbvio prejuízo da troca de calor na região da face que está coberta pela máscara. Entretanto, essas pesquisas também citam que esse aumento da temperatura não é significativo na grande maioria das pessoas que praticam exercício fazendo uso da máscara. Por quê? A superfície do rosto que é coberta pela máscara é proporcionalmente pequena em comparação com o restante do corpo. Dessa forma, apenas o uso da máscara não seria suficiente para atrapalhar as trocas de calor do corpo como um todo. Tenente Inoue, existem máscaras que sejam mais específicas ou mais adequadas para a prática de exercícios físicos? A princípio, máscaras foram feitas para proteção individual e coletiva, como é o que ocorre nessa atual pandemia, e não para fazermos exercícios físicos com ela. No entanto, apesar dela causar um potencial desconforto respiratório, é indiscutível que seu uso traz um efeito protetor cientificamente reconhecido, no que diz respeito a diminuir a chance de disseminação do vírus. As empresas ainda estão procurando encontrar materiais e modelos de máscara que possam incomodar menos os praticantes de exercícios físicos. No entanto, o mais importante é tentar encontrar máscaras com as quais o praticante venha se adaptar e que forneçam um equilíbrio entre proteção, filtragem do ar e maior facilidade para respirar. Geralmente, máscaras muito finas facilitam a respiração, mas seu efeito protetor tende a ser mais baixo. Testes mostraram que máscaras de TNT de qualidade têm boa filtragem e facilitam a respiração, mas estas são descartáveis, não podendo ser reutilizadas. Já as máscaras de neoprene, que têm a vantagem de serem laváveis e impermeáveis, podem oferecer boa proteção, mas ao mesmo tempo dificultam mais a respiração. As máscaras de algodão são laváveis, mas molham com mais facilidade durante o exercício, tendo índices de proteção mais baixos que as citadas anteriormente, além de atrapalharem mais a respiração do que as máscaras de TNT, dependendo de suas camadas e espessura. Por fim, as máscaras hospitalares, como a N95, são as que possuem maior poder de filtragem e proteção contra o vírus, mas é o modelo que mais gera dificuldade para respirar. Além disso, devido à escassez e maior necessidade de utilização desse modelo pelos profissionais de saúde, não tem sido recomendada a utilização de máscaras N95 pela população em geral. Outro equipamento de proteção individual, o EPI, utilizado por profissionais da saúde na prevenção ao Covid-19, é o protetor facial do tipo Face Shield. Porém, este também não tem sido recomendado à população em geral, pois seu uso não substitui o da máscara e dos óculos de proteção, sendo somente complementar em situações em que há facilitação da produção de aerossol e disseminação do vírus, ou seja, em momentos como intubação ou aspiração traqueal de um paciente, ressuscitação cardiopulmonar, coleta de amostras de nariz e boca, como nos laboratórios, dentre outras. Logo, o uso do protetor facial do tipo Face Shield não parece ser uma estratégia adequada durante a prática do exercício físico, já que isoladamente não impede que as gotículas e aerossóis sejam disseminados. Em resumo, apesar de tudo que já foi falado anteriormente, ainda não é possível indicarmos, baseado em estudos científicos, qual seria o tipo mais adequado de máscara para a prática de exercícios físicos. Tenente Inoue, agradecemos a sua participação no Momento Saúde Naval. Você pode deixar um recado final para os integrantes da família naval? É importante ressaltar que o uso de máscaras é uma medida de prevenção adicional
e não deve ser utilizada em substituição ao distanciamento social, etiqueta respiratória e higienização das mãos. Para que a máscara cumpra seu objetivo, é importante que sejam observadas as recomendações sobre seu correto armazenamento, higienização e manuseio. Se praticar exercícios físicos fora de casa, use a máscara, evite aglomerações, procure rotas menos movimentadas, com ruas largas, que permitam a você manter uma distância segura dos demais pedestres. Prefira treinar em horários em que há menos gente na rua, por exemplo, enquanto o comércio ainda esteja fechado. No momento atual, o importante é a manutenção do condicionamento físico. Por isso, priorize exercícios de moderada intensidade. Por exemplo, seria o exercício que você consegue fazer conversando com alguém. Mantenha uma frequência de exercícios físicos de pelo menos 3 vezes por semana, com sessões de 30 a 40 minutos de duração. Em virtude dos efeitos ainda não plenamente conhecidos da prática de exercício físico com uso de máscara, deve-se respeitar os limites individuais, interrompendo seu exercício caso sinta algum desconforto. Por fim, as pessoas que não fazem parte do grupo de risco, como os jovens, precisam lembrar de proteger os mais vulneráveis. Por isso, usar a máscara é um símbolo de empatia. Acompanhe todos os episódios do Momento Saúde Naval no nosso site ou aplicativo. Acesse www.saudenaval.mar.mil.br e aguarde os próximos episódios do nosso podcast.